Aluninhos, agora que você viu quais são as três variáveis de estado, vamos repetir? Pressão, volume e temperatura. E agora que você entende o que cada uma faz, que você conhece um pouquinho de cada uma, vamos juntar essas três relações para que a gente consiga, com essas três variáveis, relacionar o estado gasoso, caracterizar o estado gasoso. E para isso eu tenho algumas equações. Vamos começar com a primeira. Equação geral dos gases, também chamada equação geral das transformações gasosas. Para a gente não perder muito tempo, eu vou direto ao ponto. P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. Significa dizer que a razão PV sobre T é uma constante. Essa constante lá na frente eu vou chamar de R, que é a constante universal dos gases. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou encontrar o valor desse R. Então, por enquanto, vamos só dizer que é uma constante. Muito bem. Qual a primeira coisa que eu preciso? Esse é o ponto inicial. Esse é o ponto de partida. O que precisa acontecer para eu aplicar PVT e você acertar? Em que condições eu posso resolver uma situação, um problema, um exercício, me utilizando da equação geral dos gases? Facilitei a sua vida. Condições para uso dessa relação. Condições, plural, concorda? Mais de uma. São duas e essas condições são aditivas. Significa dizer que as duas coisas precisam acontecer concomitantemente. As duas. Tudo bem? Condição número 1, estado físico. Tem que ser gás, meu anjo. Tem que ser gás. Ou tem que ser vapor. Lembra que eu contei para você que numa hora certa eu vou dar a definição para você de gás e vapor? Essa hora está chegando. Então, por enquanto, para nós, se tivesse escrito vapor de água, vapor de etanol, vapor de mercúrio, ou gás oxigênio, ou gás hélio, ou gás metano, não há problema nenhum. Então, o estado físico é importante. Professor, ele vai falar no texto que é gás? Muitas vezes sim, ou ele te dá maneiras de você perceber, e uma delas é pelo ponto de ebulição. Lembra a temperatura de ebulição? É a temperatura na qual a amostra passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, se ele está me dando a temperatura de ebulição, talvez ele esteja dizendo para mim, olha, será que não é líquido? Está mandando você ficar atento. Mas ou de forma direta ou de forma indireta, ele vai te dar condições de você encontrar o estado físico. Então, tranquilo. Uma segunda coisa, quantidade fixa de gás. A quantidade aqui não pode mudar. Já combinamos que quantidade é mol. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Está dizendo para mim que não pode mudar o estado físico. Não. Então, durante a transformação gasosa, o estado físico se permanece constante. Beleza? Não pode mudar a quantidade de matéria. Durante a transformação gasosa, a quantidade de matéria se faz constante. Combinado? Professor, e o que pode mudar? Ué, seu bobo? Pode mudar o P, o V e o T. À vontade. Então, tem uma transformação gasosa em que muda a pressão, muda o volume, muda a temperatura. Não muda o estado físico. E não muda a quantidade. Quando você for usar essa equação, tudo bem que aqui eu tenho uma igualdade, ATM de um lado, ATM do outro. Torricelli de um lado, Torricelli do outro. Você percebeu a dica? Mesma unidade dos dois lados. Litro de um lado, litro do outro. Metro cúbico de um lado, metro cúbico do outro. Você percebeu? Mesma unidade dos dois lados. Temperatura, combinamos que eu não tenho escolha. Ele vai me dar a temperatura em Celsius, eu vou acrescentar 273 e vou mudar para Kelvin. Lembra? Esse é o primeiro pré-requisito. Você vai pegar a temperatura que ele te deu, vai converter para Kelvin, para você não correr o risco de errar. Tudo bem? Aí aqui eu chamei de casos especiais. Às vezes, ele fixa cada uma das variáveis. Fixei a temperatura. Eu não escrevi o nome, mas eu vou falar para você. Chama lei de Boyle, ou se chama transformação isotérmica.
Às vezes o exercício fala, um gás está sujeito à lei de Boyle, ou na transformação isotérmica, está contando para mim que a temperatura não muda. Agora vamos me ajudar? Se a temperatura não muda, T1 e T2 são iguais, tudo bem? Então, tchans, some. E eu tenho que P1V1 é igual a P2V2. Coloquei laranjinha aqui para dar destaque. PV é uma constante. Quando é que o produto de duas grandezas é uma constante? Quando elas são inversamente proporcionais. Professor, o que são grandezas inversamente proporcionais? Eu lembro do colégio. Lembrei, uma aumenta, outra diminui? Não. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a relação matemática entre elas é a seguinte. Uma é multiplicada por um número e a outra é dividida pelo mesmo número. Então, se a pressão dobra, o volume divide por 2. Se a pressão quadruplica, o volume divide por 4. Você entendeu? Sempre que duas grandezas forem inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante e elas guardam entre si uma relação tal que uma variável é multiplicada por um número e a outra é dividida pelo mesmo número. Uma multiplicou por 3, a outra dividiu por 3 e assim por diante. Tudo bem? No plano cartesiano, esse gráfico é muito importante, é chamado hipérbole, é chamada isoterma de Boyle. Vou falar bonito e fácil para você guardar. No plano cartesiano, o que significa a isoterma? Significa dizer que a relação matemática entre a pressão e o volume é tal que elas são inversamente proporcionais. Uma é multiplicada por um número e a outra é dividida. A gente podia brincar aqui, ó. Põe o P, V, divido a pressão por 2, P sobre 2, multiplico o volume, 2V, multiplico a pressão por 2 de novo, de P vai para 2P, o volume vai ter que necessariamente dividir para V sobre 2. Quando eu colocar todos os pontos no plano cartesiano, e quanto mais pontos eu colocar, mais fácil de eu visualizar a representação gráfica, eu vou ter a hipérbole chamada hipérbole equilátera. Tudo bem? Isso para você é importante. Professor, você pode me dar um exemplo dessa ideia da pressão aumentar e o volume diminuir? Claro. Lembra que a gente combinou que gás se movimenta por diferença de pressão? Claro que você lembra. Lembra que a caixa torácica é movimentada literalmente por uma musculatura que faz ela encolher e faz ela esticar. Como é que a gente faz para inspirar? Escute, seu professor. Para você inspirar, a primeira coisa que acontece é a caixa torácica cresce. Então o volume aumenta. Então a pressão interna diminui. A pressão atmosférica maior empurra e o ar entra por diferença de pressão. Do lugar de pressão maior para o lugar de pressão menor. Tudo bem? Professor, e como é que eu faço para expirar? Para você expirar, a primeira coisa que precisa acontecer é a caixa torácica se movimentar. Agora ela vai encolher. Quando ela encolhe, então o volume vai diminuir. A pressão vai aumentar. A pressão interna é maior que a pressão externa e o ar é empurrado para fora. Então o ar é empurrado quando você inspira e o ar é empurrado quando você expira por diferença de pressão. Quer um exemplo legal? Quando você enche uma bexiga com a boca, lá dentro você coloca ar. O ar que você colocou é expirado. Repara que depois de um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a bexiga vai murchar. Mas repara que ela murcha e para de murchar. Ela para de murchar quando a pressão dentro e fora ficam iguais. Isso para você é importantíssimo. Então não pode esquecer, hein? O produto entre as duas grandezas é constante, elas são inversamente proporcionais, uma é multiplicada por um número, a outra é dividida pelo mesmo número.
chamar de transformação isotérmica, chamar de lei de Boyle, ou simplesmente dizer que a transformação ocorre a temperatura constante é a mesma coisa. Muitos alunos dizem assim para mim, professor, eu entendi tudo. Eu posso usar P1, V1, P2, V2, bastando a temperatura ser constante. Não, não. Tem que ser gás. Não pode mudar a quantidade. E além disso, não pode mudar a temperatura. Cuidado. Aí eu tenho mais dois casos especiais, que eu chamei de B. P1 sobre T1, P2 sobre T2. Agora o volume é constante. Às vezes ele não fala que o volume é constante, ele fala assim, eu tenho um frasco que não deforma, um frasco indeformável, um frasco que não sofre variação de volume, uma lata de aço. Tudo bem? Como o frasco não deforma, o frasco é rígido, o volume é constante. O que a gente fez? V1 é igual a V2, a gente cortou o V1, cortou o V2, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Aqui também tem nome especial. Deixa eu ver se você lembra. Eu posso falar que a transformação é isocórica. Eu posso falar que ela é isométrica. Eu posso falar que ela é isovolumétrica. Tudo a mesma coisa. A razão entre duas grandezas é constante quando elas são diretamente proporcionais. Lembra da energia cinética e da temperatura? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, no plano cartesiano eu tenho uma reta crescente que passa pela origem. Novamente eu pontilhei aqui próximo do 0 Kelvin. Se as grandezas são diretamente proporcionais, significa dizer que se a temperatura em Kelvin é multiplicada por um número, a pressão fica multiplicada pelo mesmo número. Isso caracteriza que as grandezas são diretamente proporcionais. Professor, você pode me dar um exemplo disso? Mas é lógico, vou te dar um exemplo. Na prova da FUVEST, na primeira fase, caiu um exercício recentemente assim, e novamente você não tinha que fazer nenhuma conta. Ele dizia assim, nessas latas de spray que são de aço, inseticida, odorizantes, no rótulo está escrito a seguinte inscrição, não colocar no fogo. Assinale a alternativa que explica o motivo pelo qual você não deve colocar no fogo. Tem tudo a ver com isso. A lata é de aço, combinado? Lá dentro tem um gás, que é um chamado gás propelente. É o gás que vai expulsar o princípio ativo que está dentro daquela embalagem. Aquele gás está sob pressão. Quando você põe o dedinho na válvula, ele sai por diferença de pressão. Combinado? Repara que na latinha, às vezes tem uma bolinha de aço. Quando a latinha está próxima de acabar, você tem um hábito natural de chacoalhar a latinha. Essa bolinha, ela se movimenta, fornece energia para o gás que está lá dentro, isso gera um pequeno aumento na pressão e facilita a expulsão do gás. A ideia do fogo é qual? Se eu coloco a lata ao fogo, a temperatura vai aumentar muito, a energia cinética do gás dentro da embalagem vai aumentar muito. Aquela lata, ela não estica, lembra? Ela é de aço. Não tem como ela esticar, é diferente de uma bexiga. A pressão interna vai aumentar tanto, 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 tanto. A lata é projetada para suportar uma variação máxima de pressão. E quando ultrapassa esse máximo, existe o rompimento da embalagem, que é a explosão. A lata é feita de aço, pode ter estilhaço, é super perigoso. Então, não pode colocar no fogo. E você reparou? Você não precisou da fórmula para você poder responder a ideia que a FUVEST te propôs. Você precisou do conceito, que é o que a gente está vendo aqui. Eu tenho um terceiro caso especial. V1 sobre T1, V2 sobre T2. Agora a pressão é constante. P1 é igual a P2, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Novamente, quando a razão entre duas grandezas é uma constante, é porque elas são diretamente proporcionais. Aqui também tem um nome especial, a gente fala transformação
isobárica. Então, quando eu falo que um gás está submetido a uma transformação isobárica, eu estou contando para você, literalmente, que não há variação na pressão. Tudo bem? Novamente, o gráfico é semelhante a esse. Novamente, uma reta crescente que passa pela origem. Note que é fundamental que a temperatura esteja em Kelvin. Professor, novamente, você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso. Vamos lá? Sabe esses balões de ar quente? Você pode pensar, por exemplo, num balão de festa junina, ou nesses balões tripulados, se você já praticou balonismo, ou se você já viu quem pratica balonismo. Nesses balões, o que faz o balão acender, subir, é literalmente a variação de temperatura. Você tem ali uma tocha, você aquece o ar. Quando você aquece o ar, qual é a tendência do ar? Dentro do balão, expandir. Quando o ar expande dentro do balão, a densidade interna diminui. Então eu estou contando para você que o ar quente é mais leve, ou se você prefere, menos denso. E isso ajuda a acender o balão. Quem pratica balonismo sabe muito bem que ele consegue controlar a subida e a descida. Como é que ele controla a descida? Ele deixa de fornecer calor, isso vai gerar um aumento na densidade e o balão lentamente vai descer. O que ele não consegue controlar é a movimentação horizontal. Por isso que é tão importante que quem pratica balonismo tenha um GPS, se atente a olhar as previsões de tempo para não ser um dia chuvoso, com muito vento, para que o esporte possa ser praticado sem risco. Lembra que a gente combinou sobre as palavras contração, compressão, expansão? Aqui eu não vou usar a palavra compressão, porque a transformação é isobárica, mas a palavra expansão gasosa é muito bem-vinda para o volume aumentar, e a palavra contração gasosa é muito bem-vinda para o volume diminuir. E esses balões de festa junina sobem e descem da mesma forma. Combinado? Para a gente fechar essa primeira ideia, o que tem que ficar claro para você? Preciso guardar essa equação, preciso lembrar das condições importantes. Não pode mudar o estado físico, não pode mudar a quantidade. Pode mudar a pressão, o volume e a temperatura. Combinado? Tenho casos especiais. Casos em que a temperatura não muda, transformação isotérmica, lei de Boyle. Casos em que o volume não muda, transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica. Frasco que não deforma, frasco indeformável. Me veio à cabeça mais um nome, frasco fechado. Tem uma última situação em que a pressão é constante, transformação isobárica. Espero que você tenha entendido tudo. Não esquece de me adicionar lá no Instagram, @sassazinho, dá uma olhadinha no meu blog, blogdosassá.com.br. Chance, tudo do seu lado. Até um próximo vídeo.